me parece que a gente não tinha noção exatamente do quanto perniciosa hoje é a nossa relação de sociedade. Porque imaginava-se, olha, é um vírus, é uma questão de saúde, ninguém discute saúde, né? Ninguém, sei lá, você tá doente, pô, o seu chefe fala, não, fique lá, o chefe razoável, né? Vai se cuidar, né? Então, assim, nós conseguimos entender hoje, olhando, a gente tá vendo quanto a gente tá pernicioso nessa relação. Que uma questão de saúde, ela foi totalmente subvertida a uma questão econômica, ela foi subvertida a uma questão política. Por trás da guerra tá a grana, por que não por trás da pandemia vai estar a grana também? Né? Perfeito, cara. Um brother meu me perguntou ontem por que os Estados Unidos saiu do Afeganistão. Falei, cara, motivos econômicos, interesses econômicos, políticos. Humanitários, né? Que não é. E humanitários é que não é. Mas toda aquela ideia de que, olha, uma catástrofe vai fazer mudar, né, a sociedade, eu acho que a gente mostrou que o nosso sistema político e econômico, ele está configurado para que, em meio a guerras e a catástrofes, já que revolução seria trocar isso, né, mas em meio a guerra e epidemias, esse sistema, ele se acentua, ele não se renova. E a pandemia tá dando uma oportunidade tão grande pra gente refletir e aprender sobre isso, eu sinto que a gente não tá, cara. Eu sinto que a gente tá dando graças a Deus que melhorou, vamos voltar lá, o novo normal, eu sinto o seguinte, as pessoas querem que o novo normal seja o normal anterior o mais rápido possível, entendeu? Ninguém quer viver um novo normal onde ele tem que ser solidário também. Eu quero que se tiver um novo normal, que seja que as pessoas sejam solidárias comigo, empáticas a mim, né, que venha uma ajuda, um auxílio, que eles entendem que eu vou ter que aumentar o meu valor, que eu vou ter aquilo, mas e o que você vai fazer em troca para equilibrar essa balança, né, cara? Porque o que nós estamos passando é muito grave. Por exemplo, assim, quando teve o Holocausto, você citou o Holocausto. 3 anos depois, saiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porque aquilo foi tão grave, a guerra chegou no estágio industrial de maneira tão absurda, ao ponto de ter um holocausto, não que, por exemplo, o período colonialista não tenha sido tão grave quanto a guerra, quanto o holocausto, mas o holocausto colocou uma indústria muito mais refinada em torno da guerra, em torno do massacre. Foi feita uma declaração dos direitos humanos para todo mundo falar, opa, cara, a gente precisa de um parâmetro. Isso eu tô sentindo falta. Qual é o nosso parâmetro, cara? Nós não temos hoje. O nosso parâmetro hoje é o salve-se quem puder. O ano passado o IBGE falou lá que 700 mil empresas tinham fechado por causa da pandemia e não sei o quê. Só que só 4 em cada 10 é em decorrência da própria pandemia. E o Brasil criou muito mais empresas do que fechou. Essas empresas que abriram no Brasil, a grande maioria são MEIs, que faz aquele bendito empreendedorismo por desespero. Tipo, o cara precisa pagar as contas, sabe? Aquilo que o Chico Science meio que falava. Empreendedorismo por uma questão de classe. Banditismo por uma questão de classe. Empreendedorismo por uma questão de classe. Empreendedorismo por necessidade. Uma empresa de grande porte fecha, abriu 100 micro. Legal, você perde uma montadora de carros e abre 100 cabeleireiros, tá ligado? 100 cabeleireiros não constrói um carro. Ou seja, você perdeu um índice de produção forte, cara. E uma montadora mandou 1000 embora, né? Sim. Então são questões de qualidade da nossa economia. E isso, a pandemia do momento atual, ela mostrou isso daí. Como a nossa economia é frágil, como a nossa economia depende dos commodities, como a nossa economia não tem vez no mercado internacional e como nossa formação é horrível. Aí eu vou deixar como dica, chama Teoria da Dependência Econômica. É uma linha de estudo sobre o que representa economias subordinadas dentro do sistema capitalista. E o Brasil é uma delas. Eu acho que é importante colocar isso,
Porque existe na academia, existe estudo que consegue explicar de forma material por que que isso acontece. Porque, por exemplo, a gente estava falando aqui sobre royalty do pré-sal e que ia financiar a educação no Brasil, e isso foi desmantelado porque dizia que uma empresa estatal não pode ficar dominando um recurso natural, que seria no caso a Petrobras. Mas a empresa estatal lá da Finlândia pode vir aqui e comprar. Então só não funciona a estatal do Brasil, a estatal da Finlândia funciona. Eu peguei um material da WGSN, cara, com LinkedIn, e olha o que eles falam logo na introdução desse material. Apesar do pessimismo que ronda o imaginário sobre o futuro do trabalho, onde a automação poderia tornar as habilidades humanas obsoletas, o comportamento das novas gerações e o próprio excesso de tecnologia estão atraindo valores humanos para os negócios, a educação e as escolhas profissionais. Daí a pergunta que eu faço é, como é que a gente faz para ter, então, um olhar humano para identificar valor, capacidade, né, o diferencial, aí, as qualidades, sem ter empatia, sem se colocar no lugar do outro? Tanto que esse mesmo material ele finaliza com o seguinte: só o ser humano pode construir cultura. A verdade é que estamos caminhando para um mundo que a sociedade vai ser dividida entre aquelas pessoas que são extremamente tecnológicas, que vão desenvolver as tecnologias de inteligência, e as pessoas que são extremamente artísticas, que são as pessoas que vão fazer coisas tão únicas, não vai compensar você desenvolver uma inteligência artificial para realizar aquele trabalho. Então, as pessoas altamente tecnológicas e altamente artísticas. O problema é meio do campo. Eu acho que estamos caminhando para uma sociedade onde você vai ter pessoas que são empregadas, as pessoas que estão desempregadas e a pessoa que é inerte. Qual a diferença do desempregado com o inerte? O desempregado é uma pessoa que consegue realizar qualquer coisa que uma máquina não faça, que uma inteligência artificial não faça, só que ninguém está contratando ele para isso. E o inerte é aquela pessoa que não tem nenhuma capacidade que uma máquina ou uma inteligência artificial não possa fazer.